tarde para quem está aqui com a gente no seu horário de almoço, assistindo essa live, nesse momento tão especial do nosso dia. Agradecer a todo mundo que está aqui, tá? Mandei convite para uma porção de gente, todo mundo respondeu, está aqui pronto na hora que a gente abriu a sala. E eu fico muito feliz de conversar sobre isso. Eu não sou uma pessoa nova dentro da dermatofuncional, né? A dermatofuncional já saiu comigo desde a graduação, embora a gente não tivesse esse nome ainda, mas eu já saí com esse desejo, já entrei na faculdade com esse desejo, para quem já me ouviu falar sobre isso. Mas durante muito tempo, muitas coisas me incomodaram dentro dessa dermatofuncional, que era a questão cosmética que a gente acabava tendo. Faltava realmente de pensar como é que essas coisas poderiam ser resolvidas e tratadas, e não simplesmente maquiadas, como muitas vezes a gente tinha isso acontecendo. Ao longo dos anos, a gente teve muitas modificações assim, na forma de visão, na forma em que o profissional via o paciente de estética. E isso foi trazendo assim, aquela necessidade da gente conhecer mais. Então, quando a gente propôs esse tema, a gente tem que falar sobre a dermatofuncional de uma maneira geral. Hoje eu tenho visto muita gente se denominar injetor, né? Injetor, independente da profissão, eu encontro vários profissionais se denominando eu sou injetor. Eu acho que assim é a gente economizar muito a nossa profissão em se dizer fisioterapeuta injetor. Não, eu sou um fisioterapeuta dermatofuncional com habilidades de harmonização, eu poderia dizer dessa forma. Mas pensar que a gente vai parar só nisso é muito pouco. E aí, mais uma vez, eu louvo o nosso acórdão, que coloca para a gente a necessidade de ter uma especialização em dermatofuncional. E isso tem a ver por quê? Até a avaliação de uma pele, a gente precisa de conhecimentos muito superiores do que simplesmente a faculdade de fisioterapia nos dá. Quando a gente tem o nosso primeiro módulo da pós, eu só estou com fisioterapeutas formados. Eu encontro gente formada há 1 ano, eu encontro gente formada há 20 anos, e que eles têm o mesmo conhecimento de fisioterapia dermatofuncional. Nenhum. Quando a gente começa a falar sobre pele, tecido, as células que compõem o nosso tecido tegumentar, nosso sistema tegumentar, a gente bota todo mundo no mesmo nível, que é um nível muito, muito, muito baixo. As coisas são descobertas nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Então, a partir do momento em que a gente tem um fisioterapeuta dizendo que faz toxina botulínica e só, eu acho que a gente deixa de ter uma série de recursos que podem ser aí angariados quando a gente pensa em ampliar isso um pouco mais. E essa estética atual, ele vai ter a ver com tudo isso. Em a gente poder avaliar uma pele e propor um tratamento antes da toxina botulínica, em melhorar questões in e out, né? O que a gente fala de nutrir por dentro e tratar por fora. Em perceber essa necessidade que esse paciente tem como um todo, e não só sobre a face, sobre a ruga da testa. E com isso a gente está melhorando o que essa pessoa vem buscar. Melhorando não só a ruga, mas a performance de todo esse contexto que a gente tem. Então, quando a gente fala dessa estética atual, a gente vai falar hoje de uma condição em que a gente vai ter aí a união de procedimentos, de tratamentos, de injetáveis, de nutrientes, de cosmetologia, trabalhando em sinergia para que a gente ofereça o melhor para esse paciente. E isso sim vai ser o que a gente pode compor aí com uma visão de futuro dentro da nossa dermatofuncional. E aí, Patrícia, assim, você é meio testemunha disso, porque você já veio ser nossa paciente no consultório, já é modelo dentro da pós-graduação, né? E eu acho que da primeira turma até hoje, assim, a gente compõe muita coisa diferente, né? E cada vez que você chega para ser modelo numa turma, você já vê novas pegadas, assim, novas soluções para os problemas que você vem apresentando. E a tendência disso é crescer cada vez mais. Então, num contexto geral, não vejo a possibilidade de um profissional dentro da dermatofuncional na fisioterapia ser um profissional
profissional com uma amplitude grande se ele não traz conhecimentos prévios. Então, ele precisa, sim, ter uma especialização, ele precisa, sim, ter uma formação que mostre para ele o que é a dermatofuncional, para que, a partir daí, ele possa realmente estar integrado nesse sistema e trabalhando como um todo. Mesmo que esse profissional que se denomine fisioterapeuta injetor ou outro procedimento injetor trabalhe em uma equipe, por exemplo, né? Porque às vezes a gente tem clínicas grandes hoje que colocam profissionais para cada segmento. Eu tenho aqui uma pessoa que faz limpeza de pele, eu tenho aqui uma pessoa que faz avaliação. Se essa pessoa que está lá se denominando injetor, ele não tiver noção de tudo mais que pode ofertar para esse paciente, ele também deixa de perder esse espaço, né? Ele deixa de conquistar essa condição de oferecer para o paciente outras coisas, porque o profissional que está trabalhando com aquele cliente na hora é o cara que vai estar ali vendo as necessidades, né? E podendo indicar outros tratamentos que vão trazer mais satisfação para esse paciente. Então, vejo essa visão integral desse profissional que está começando a trabalhar aí. O que você acha disso? Então, a fisioterapia, ela tem uma responsabilidade, eu digo até maior, quando a gente pensa nas outras categorias profissionais, porque a gente tem a responsabilidade da função. E uma vez que você, com todo o conhecimento da função que você tem, mesmo que você não tenha tido na graduação especificamente a disciplina de dermato funcional, de dermato, você traz o conhecimento de toda a musculatura de cabeça, de face, de membros inferiores e superiores. A gente já trabalha essa musculatura, né? Ninguém consegue ter mais conhecimento que o fisioterapeuta do músculo. Ninguém. E aí, quando você pega esse conhecimento e aplica as especificidades para fazer uma determinada habilidade, você consegue aí estar construindo um conhecimento para aplicar com responsabilidade. Não há conhecimento sem alicerce. Não há cereja do bolo, recheio do bolo, aquele por cima, sem antes fazer a massa, bater a massa, levar ao forno, tirar, provar, né? Verificar. Não há. E a gente, quando entra nisso, a gente entra com uma responsabilidade ainda maior, porque nos vai ser creditado muita expectativa. E quando você fala fisioterapeuta injetor, é muito minimalista. Até porque injetor, todo mundo pode ser. Exato. Hoje, todo mundo pode ser. Eu costumo falar, eu trabalho em terapia intensiva, eu sou uma fisioterapeuta especializada em ventilação mecânica. Claro que não. Eu sou uma fisioterapeuta especializada em fazer fisioterapia no paciente em ventilação mecânica. Porque mexer no ventilador, isso não é um conhecimento só meu. Que eu mexo com muita habilidade e tenho um olhar fisiológico, cinesiológico, concordo, mas por isso que eu faço fisioterapia no paciente em ventilação mecânica. E aí, quando a gente pensa na dermato, isso aí é uma coisa que é muito preocupante, porque a gente já está vendo muito nas redes sociais esse nome denominado junto a aquela bio da pessoa, ela já está botando fisioterapeuta injetor. E eu acho que é minimalista demais. Exatamente. E não podemos esquecer que isso é uma parte do que a gente pode fazer, mas aonde nunca vão tirar da gente a habilidade, os resultados, por exemplo, no pós-operatório, né? Não tem como. Não tem como haver um resultado esperado, satisfatório de sucesso, quando não feito por um fisioterapeuta. Então, assim, tudo se junta, se colabora, e como em todas as profissões, vão tendo as subespecialidades, né? Mas não podemos ser minimalistas.
Essa é a minha visão. Exato. E é uma visão macro, como fisioterapeuta. Exatamente. E assim, é muito bom estar conversando com você sobre isso, né? Até porque toda a sua experiência profissional, a sua experiência de vida, mostra essa necessidade para a gente. E quando a gente pensa em tudo isso, eu tenho certeza que todo profissional que já trabalha com a dermatofuncional, ele entende tudo que eu acabei de falar aqui. E eu ouço algumas situações de pessoas que não são dermatofuncionais e não veem essa necessidade. E aí, mais uma vez, né, eles não veem essa necessidade porque não conhecem todo esse campo em que a gente pode atuar como fisioterapeutas dermatofuncionais. Então, hoje, quando a gente pensa em estética do futuro, em tratamento do futuro, a gente não pode esquecer uma visão muito importante que é a integralidade do ser. Então, eu não posso tratar uma ruga sem conseguir saber como é que está a parte nutricional dessa pessoa. Eu não posso deixar de questionar sobre qualidade de vida. Eu não posso deixar de saber como todas essas informações vão trazer como consequência um tratamento ruim, com uma resposta inadequada ou não tão boa para esse paciente. E eu só consigo saber disso se eu tenho informação, como o Enio está falando aqui para a gente, né? Mas, Enio, as pessoas só têm essa visão macro se elas conhecem, né? E hoje a gente precisa focar nisso. Não dá para a gente deixar isso de lado e não é uma causa em que a gente possa apoiar. Eu penso que se eu quero preservar o que a gente está conquistando, a gente precisa falar sobre isso, sim. Não existe essa condição do meu profissional só porque ele é fisioterapeuta, ele ter a possibilidade de estar atuando dessa forma. É limitar demais o que ele vai ter e às vezes até trazer um resultado ruim para o paciente, que vai acabar repercutindo para todo mundo como um todo, como é o que sempre acontece. Então, vamos pensar melhor sobre isso, sobre a forma como a gente está vendo essa atuação acontecer, da forma como a gente está vendo isso se desenhar, para que a gente possa preservar tudo o que a gente tem e melhorar ainda mais, ampliar ainda mais as resoluções, né, do que a gente está vendo de problemas que estão sendo trazidos pelos nossos clientes e pacientes. Então, você falou aí, eu penso assim, né? A gente já caminhou tanto. Hoje, as equipes de cirurgiões, médicos, né, relacionadas a essa área da reconstrução, da remodelação, eles têm um fisioterapeuta para indicar e chamar de seu. Isso para mim já está muito claro. Eu acho que é uma das especialidades da fisioterapia que tem mãos dadas com os médicos, assim, de forma bem já, não digo sólido, porque acho que essa não seria a palavra, mas integrada seria isso. Já existe. O cirurgião, eu conversando com alguns, como trabalho em hospital, a gente acaba conversando muito sobre segurança, qualidade, experiência do paciente. Eles associam a fisioterapia muito a uma boa experiência do paciente, né? E o cirurgião vê essa experiência como garantia do resultado do procedimento que ele fez. O fisioterapeuta entra ali como se fosse uma garantia do procedimento para ele acontecer da melhor forma possível, sem ter menos, né, consequência, porque todo procedimento tem as suas possibilidades, né, de acontecimentos não esperados. Mas a fisioterapia ela não só entra para acelerar a recuperação, como para minimizar e zerar essas intercorrências que possam acontecer. E aí a gente já ganhou tanto nesse espaço que quando a gente entra em outro espaço agora, essa responsabilidade ela tem que vir igualmente veio lá atrás com os pós-operatórios, as cirurgias, fisioterapeuta na sala de cirurgia, né? Por quê? Porque isso vai lá na frente ser tão integrado e tão sólido como é hoje com essa parte das cirurgias plásticas. Tá. Lembrando que a fisioterapia, e aí vocês nunca esqueçam disso, é uma dócil criatura inconveniente. Entendeu? Porque tudo que o fisioterapeuta faz, ele faz bem feito. Exato. Então,
a princípio nós somos interessantes, depois a gente fica inconveniente, porque a gente sai daquela esfera de não cobrar fortunas, mas também não cobrar coisas fora da realidade, baixa demais. E aí a gente acaba sendo a escolha de muitas pessoas para o seu tratamento. Então, a gente não pode se iludir que a gente também é uma inconveniência para as outras categorias profissionais. Posso ainda abrir um parênteses nessa sua inconveniência, né, Patrícia? Porque como profissionais que a gente é de nível superior, um curso relativamente longo, não é um curso curto, né? Quando esse profissional ainda se especializa, quando ele sai da faculdade e procura uma pós-graduação, uma especialização, a gente começa a ter conhecimentos maiores, mais aprofundados. Então, a gente também começa a ser um pouco inconveniente quando a gente está cobrando do médico que está do nosso lado determinadas respostas, determinadas posturas, discutindo procedimentos e protocolos, né? E não simplesmente cumprindo determinações, como há algum tempo atrás era. Então, quando a gente consegue encontrar nesse médico uma parceria, a gente soma. Mas quando a gente encontra do outro lado alguém que não consegue entender isso como uma parceria e como ou como, na verdade, entende que isso é uma competição, né? Ou como a gente o coloca em xeque, a gente acaba, na verdade, sendo inconveniente para esse profissional que acaba não aceitando essa nossa postura profissional aumentada, melhorada, dinamizada, né? Com um conhecimento muito mais amplo. E aí a gente vai um pouquinho além também quando você fala sobre essa nossa condição na cirurgia plástica. Hoje, dentro da dermatofuncional, a gente tem, se eu não me engano, 8 subespecialidades e a gente engloba aí uma série de possibilidades de atendimento também em parcerias com outros profissionais, como a parte da endocrinologia, que tem uma amplitude de coisas que a gente pode trabalhar, entre eles a questão de ganho de peso, né, obesidade, as questões de queda de cabelo, que a tricologia está entrando muito dentro disso na fisioterapia dermatofuncional também. Para muitas coisas disso, a gente precisa de uma visão integrada ainda, né? A gente tem uma necessidade grande, mas para outras a gente já consegue trabalhar até sozinhos, conseguindo resultados assim maravilhosos, com redução de medidas, com acertos de peso, melhoras de flacidez, diminuição da complacência corporal, e a gente com isso assim vai ganhando novos espaços. Todo mundo assim dentro da fisioterapia, ela tem a possibilidade de estar descobrindo a sua nova área. E ontem a gente conversou muito sobre isso na sala de aula, porque foi uma aula super high-tech, né? Nós falamos de altas tecnologias, procedimentos novos, equipamentos assim que vêm fazendo a diferença dentro da vida dos pacientes, como os lasers, tanto para depilação, como os lasers de rejuvenescimento, ultrassom microfocado. A gente ampliou muito o leque assim de possibilidades ontem, dentro daquilo que a gente pode fazer. E eu estava falando sobre a questão do ticket que esses procedimentos podem trazer para o fisioterapeuta. E aí uma aluna veio falar para mim, Inês, eu estou angustiada. Eu não me sinto confortável com essas novas tecnologias. É muito ruim se eu quiser trabalhar com o básico da fisioterapia dermatofuncional? Eu falei, não, na verdade, isso é uma parte do que a gente pode fazer. Mas a dermatofuncional, ela tem uma amplitude imensa de procedimentos. E se você fizer o seu bem feito, você também vai ter resultados maravilhosos, excepcionais no tratamento de patologias. Então, tá tudo bem. O importante é que seu coração esteja feliz e que você esteja realizada dentro da sua área profissional. E eu acho que isso é muito importante, né? Deixa eu só, assim, acho que hoje, assim, eu conheço umas 3 profissionais que se especializaram só em linfedema e limpedema. Elas só trabalham com isso, DLM. E vou te falar, não tem agenda. Pois é. Não, e eu digo isso porque eu tenho um paciente que eu precisava indicar e precisou de um malabarismo. Mas por quê? Porque a gente nessa área não temos competição, somos a escolha e indicação dos profissionais, né, para estar realizando e já existem resultados.
Então, assim, as pessoas têm que abrir o olho para entender que tem coisas que já estão prontas e que você não pode virar as costas. Então, quando ela fala do high-tech que ela não se sente confortável, provavelmente é porque ela já se encontrou em uma outra situação em que ela é única soberana. Exato. E, E domina, e, né? e isso e domina, e todo mundo bate palma e todo mundo pede por ela. É nisso que a fisioterapia precisa abrir o olho de uma forma empreendedora. Olha, eu não estou sendo contra nada high-tech, nem nada que seja nova, como os injetáveis. Mas me incomoda muito quando eu chego em grandes clínicas com franquias pelo Brasil e existem aquelas máquinas de altíssima tecnologia compradas por leasing, na maioria das vezes, porque é um investimento, então você paga a longo prazo. E a própria máquina, ela já faz tudo. E muitas vezes você tem ali um técnico apenas executando aquilo, né? Treinado pela própria empresa que cedeu a tecnologia. Então, Exato. aí mistura tudo e não há legislação, nada que diga quem faz ou quem não faz. E a maioria das vezes, os donos dessas clínicas são empresários que às vezes nem são da área de saúde. Então, acho que a gente tem que abrir o olho de uma forma muito crítica, interessante e eu digo até mais, né? Com um olhar de sempre de entender o que é bom agora e se vai continuar bom depois. Sim, eu só queria abrir um parênteses para você com relação a isso, porque essas franquias existem, às vezes existem até consultórios, né? Mas que existe sim legislação de quem pode e de quem não pode utilizar esses procedimentos. Um profissional que não seja da área de saúde, ele não pode estar utilizando um aparelho para tratar um ser humano, né? Existem algumas regulamentações para isso. E alguns profissionais, alguns empresários, como você fala, eles acabam vendo nessa possibilidade chances de redução de custos, para não ter que pagar o salário de um profissional de nível superior às vezes. Então, isso é cabível de denúncia, isso é cabível sim da gente dizer que está errado, porque quem está ali manipulando um equipamento, ele não consegue saber riscos, ele não consegue saber variações de protocolos, para realmente estar prestando um serviço de qualidade, com resultado e menos riscos à população. Então, há que se verificar tudo isso, né, Patrícia? Para que não nos dobremos a essa forma de atuação e de trabalho, né? Não é E, por aí, né? e principalmente quem está recebendo o serviço cobre, que é o que fica desinformado. Exatamente. Bem isso, assim. Porque no papel existe alguém responsável assinando, mas na prática não é o que está realizando. Exatamente. E uma outra coisa importante também de falar sobre essas novidades que a gente está falando, né? É que basicamente tudo que a gente está conseguindo realizar hoje dentro da fisioterapia dermatofuncional, a gente já alcançou muita coisa. E muita coisa ainda está por vir. Mas o que eu peço para que todo mundo preste atenção em tudo isso é que não só ouça o que os colegas estão falando, mas vai ler o que está sendo publicado. Sem preguiça, né, de leitura. Um acórdão é uma coisa super rápida da gente ler e a gente tem as informações verídicas, sem ficar ali colhendo, ah, pode, ah, não pode, será que pode, será que não pode? Então, busca as informações coerentes, umas informações reais, dentro desse contexto de novas tecnologias, novas subespecialidades que estão chegando nesse campo todo, viu? Tem possibilidade de muita coisa, mas é importante que a gente realmente esteja fazendo as coisas certas, para que a gente vá conseguir isso tudo, ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa atuação profissional, melhorando os resultados dos nossos pacientes e clientes e certamente galgando cada vez mais novos horizontes dentro dessa questão estética. Inês, uma pergunta. Você consegue ver alguém aprendendo sem base de uma pós, de um conhecimento prévio dermatofuncional nessa área de tecnologias
avançadas, como ultrassom microfocado, ou até mesmo os injetáveis? Já sei a resposta, mas vamos... Não, na verdade, assim, a gente vai ver gente, pessoas fazendo cursos e estando ali limitado aos protocolos que estão sendo colocados naquele momento, né? Vai ligar o aparelho assim, vai fazer desse jeito, vai fazer... Mas esse profissional, ele não consegue ter uma visão de realmente, assim, melhorar o que ele pode proporcionar de bom. Vai ser um técnico, como a gente estava falando, né? Simplesmente ele vai aprender aonde liga e desliga o equipamento. E quando você abre a oportunidade de você criar o seu próprio protocolo, é porque você tem conhecimento, né, sólido das estruturas, e lembrando que até para injetáveis hoje, a gente não tem mais só o rosto, né? Então, o conhecimento é geral. Exato. E aí, assim, abrindo um parêntese para isso que você falou, a gente encontra, por exemplo, em pacientes que fazem depilação a laser, em clínicas grandes ou em consultório com seu único terapeuta, com seu único profissional, resultados muito diferentes em número de sessões, em redução de complicações. Isso tem a ver com uma coisa muito importante. Quando você tem um profissional, um fisioterapeuta, que tem o seu consultório, aluga ou compra a sua máquina, vai ser ele quem vai estar olhando esse paciente em todas as sessões. Ele vai estar avaliando o que ele tem ali naquele momento com relação ao pelo, com relação à pele do paciente, para que ele consiga estar dosando o equipamento para proporcionar a energia adequada para aquele momento. Mas quando você vai para uma franquia, por exemplo, uma empresa muito grande, o paciente ele não tem um fisioterapeuta, ele tem uma sessão marcada. Quando ele chega lá, o profissional que está atendendo, ele tem um parâmetro a seguir. E aí é quando a gente, às vezes, vê sessões que se alongam demais, pacientes que, às vezes, têm algumas complicações com o uso do laser, o excesso de energia, que leva a determinadas complicações como queimaduras. E isso, basicamente, tem a ver na forma como isso é moldado, né? Na falta de capacitação, talvez, ou de visão mais aprofundada, que nem sempre em todas as redes a gente vai encontrar. Então, fica uma comparação aí bem tranquila, assim, bem fácil da gente ver o que dá na capacitação, né? De uma pessoa com capacidade de realmente estar fazendo esses atendimentos, ou aquelas pessoas que simplesmente vão lá executar a técnica como um técnico. Perfeito. Então, partindo de tudo que a gente falou, se as coisas forem caminhando assim, o futuro ele tem tudo para ser promissor. Muito promissor. E eu espero que assim, que a gente consiga, como profissionais, ver essa fala que a gente está colocando aqui, com a grandeza e com a amplitude que está nas nossas mãos, para que realmente a gente faça disso o que o fisioterapeuta sempre faz, né? A excelência. Porque, como você falou, em tudo que o fisioterapeuta bota a mão, a coisa cresce, né? A coisa dá certo. E a gente pode realmente fazer com que isso dê certo se a gente fizer isso direito. Aí sim a gente vai fazer esse negócio acontecer e cada vez mais e cada vez melhor, como a gente sempre faz. Perfeito, a gente está chegando aqui, né? A gente entrou 40, vai entrar nos 40 minutos. A gente ainda tem aí mais uns 5 minutinhos para a gente se não alongar tanto. O que a gente poderia deixar assim de considerações finais? Você que tem uma vasta experiência, que participa da formação de alunos em vários níveis, né? Não só no Interfísio, mas em outras instituições como convidada. O que você está vendo de movimento, você é muito presente em sala de aula e você é atenta, né, a estar trocando ideias com os alunos, e isso é riquíssimo, que o aluno ele tem muito mais do que um conhecimento técnico, ele tem ali também um aspecto crítico, construtivo, né? Sem falar no lado empreendedor, das dicas que você dá sempre para todo mundo. Quantos e quantos hoje estão aí brilhando
e tiveram um passo a passo dado, né? Porque você pegou nas mãos deles. Isso aí é inquestionável, principalmente no Rio de Janeiro, onde você participou de outra instituição, então sua história é longa. Mas aí, como considerações finais, né? Baseado nesse tema e pensando na Dermato, vamos ter prova de especialista dia 26, né? As coisas estão acontecendo, vamos... E o que você poderia dizer? Bom, de tudo que a gente pensa hoje dentro da nossa área, a gente, como fisioterapeuta, a nossa amplitude de trabalho é muito grande, né? Eu acho que o fisioterapeuta talvez seja um dos profissionais que mais possibilidades de trabalho tem. Dentro da dermatofuncional, isso não é diferente. A gente, como fisioterapeutas dermatofuncionais, a gente tem aí 8 sub-áreas, ou seja, 8 possibilidades a mais de empreender dentro do nosso trabalho. O conselho que eu poderia dar para essas pessoas é realmente usar da melhor maneira para aprender tudo que pode tirar de todas essas chances que a gente tem aí. E dessa forma, a gente está colocando o nosso melhor sempre no desenvolvimento do nosso trabalho. Como é que a gente poderia tirar o de melhor sempre? A principal maneira da gente fazer isso realmente é procurando uma especialização. Não tem como. A gente precisa tirar as bases sólidas de algum lugar. Cursos livres são importantes, sim, mas talvez sejam muito importantes depois que a gente já sabe tudo que a gente precisa e tudo que a gente pode. Porque o que eu mais tenho, às vezes, são alunos que fizeram 10 mil cursos sobre o mesmo assunto em lugares diferentes e, na verdade, estão fazendo outros mais 10 mil cursos porque não conseguiram as informações, porque nem sabe quais são. Então, a primeira parte é a gente conseguir essa estrutura, esse alicerce que a gente tanto precisa. E depois a gente ir buscar isso tudo. A segunda coisa que eu poderia falar para vocês é sobre a utilização de determinados procedimentos e equipamentos. A gente tem muitos procedimentos para utilizar que vão ser alvo de substâncias que a gente vai precisar trabalhar. Para que a gente consiga trabalhar com determinadas substâncias, a gente precisa conhecer essas substâncias, saber dos efeitos, da forma de administração, dos efeitos colaterais, da farmacodinâmica, da farmacocinética, de como essas substâncias vão funcionar no nosso corpo. Então, é importante que a gente possa também ter uma capacitação aprofundada de tudo isso, para que a gente tire o melhor proveito dessas substâncias, mas que também a gente evite complicações. E a terceira possibilidade também de falar é sobre a Anvisa, eu não posso deixar de falar disso. A gente fala de equipamentos e de materiais que às vezes têm custo muito elevado. E como é que eu posso lidar com isso? Transferindo o custo disso dentro do meu procedimento. Então, eu não consigo baratear um tratamento se não for realmente distribuindo esses valores. E a gente precisa estar muito atento com o que a gente vai comprar. Tem Anvisa? Tem registro? E aí a outra coisa importante, como é que esse registro está na Anvisa? É para uso externo, é para uso interno, é para uso com pessoas, é para uso com seres humanos, é para uso na cabeça ou uso no pé? Porque dependendo da forma como esse material foi registrado, a gente não pode fazer o uso também. Então, eu espero que com essas dicas a gente consiga ter aí mais conscientização sobre a nossa área profissional e sobre a forma que a gente pode fazer disso render melhor para a nossa vida. Isso que você falou foi super importante. E eu finalizaria, né, uma coisa que eu falo sempre, todo dia, para os meus alunos, para o pessoal que trabalha comigo no meu grupo, né, no qual sou coordenadora, é que nós somos responsáveis pelo que a gente coloca no prontuário do paciente. Exato. Pelo que a gente caneta. Da mesma forma que o acordo foi maravilhoso, esse mesmo acordo vai ser fiscalizado na ponta, assim, do lápis, se houver alguma denúncia, alguma coisa da população em relação a um determinado profissional. Porque, assim, o papel hoje do conselho é de polícia, de fiscalizar
se a fisioterapia ela está sendo exercida corretamente, causando o quê? Bons, né, resultados para o que se presta. Então, assim, não é só chegar e ir fazendo, não. Hoje no Brasil já existe uma coisa chamada judicialização dos procedimentos, e o que a gente mais tem é advogado querendo entrar com processos para poder estar ali reivindicando A, B, C, D. Então, quando você tem ali um conhecimento relatado no seu currículo, pautado, isso, e tudo seu está registrado, e os consentimentos todos registrados, isso te resguarda, e isso é informação, isso você só vai aprender no dia a dia, na prática. E assim, eu ressalto, quando um perito, alguma situação vai verificar um profissional em qualquer situação, com certeza ele vai olhar se esse profissional estudou e ele tem alguma titulação. Tenha, Exatamente. tenha certeza disso. E eu posso afirmar isso. Então, assim, não pense que é só chegar e fazendo, não vai dar em nada. Porque, assim, as coisas mudaram e bastante, né? E a gente, como somos dóceis e inconvenientes, nós já entramos no radar das pessoas, né? Como exatamente oportunidades. Então, a gente tem até que se precaver em relação a isso. Exatamente. Correto, Inês? Corretíssimo. Fechou com chave de ouro. Assim, eu sou bem, nesse ponto, assim, eu sou bem enfática, porque as pessoas acham que fisioterapia não mata, não causa sequelas. Nunca é culpa da gente. Nesse momento, a gente quer se comportar como técnico, mas a gente busca todo dia ser agraciado e reconhecido como doutor. Mas você só vai conseguir isso se você se prestar a realmente se merecedor da palavra doutor. Teve uma pergunta aqui, Patrícia, sobre como saber se tem Anvisa. A gente pode fazer da maneira mais simples, que é pedir o número do registro da Anvisa para quem está vendendo a substância ou material ou equipamento. Com esse número de registro, a gente pode entrar no portal da Anvisa e procurar o número do registro para saber como o registro está sendo feito, como ele foi feito. Por que eu digo isso? Às vezes a empresa ela tem um custo de registro e tem um tempo maior de registro quando é alguma coisa mais nova. Então, eu já vi material, equipamento que demorou 4 anos, por exemplo, para conseguir um registro. E aí, como é que as pessoas se safam disso? Pegando um registro que já existe. Então, é como se o equipamento dele também fizesse aquilo, é como se o material dele também fizesse aquilo. Então, pode ser vendido, por exemplo, um ácido hialurônico, mas entrou num código de quem era para tratar joelho, não de quem era para tratar face. E aí, quando a gente vai usar um material como esse, por exemplo, para tratar um rosto, e se acontecer uma complicação qualquer, o registro da Anvisa está lá dizendo que não era para tratar a face com aquele material, era para tratar joelho. E aí a gente precisa ter essa certeza. E não acreditem em tudo que falem, tá, gente? Para vender, o povo faz qualquer coisa, tanto equipamento como material. Aconteceu recentemente com os equipamentos de ozonoterapia, né? Eu acho que hoje a gente tem somente 3 empresas que podem vender realmente equipamento de ozonoterapia para tratamento, porque quase tudo estava sendo registrado para limpeza. E aí a gente fica numa situação que você não pode fazer uso de um material desse, mesmo você sabendo que o equipamento faz isso, legalmente ele não foi liberado para isso. Então, se eu ajudei com esse esclarecimento. Assim, todo fabricante, ele tem que ter a ficha técnica. Se o equipamento ele está na Anvisa, automaticamente ele submeteu e teve que preencher uma ficha técnica, que é exatamente a que ele usa para entregar a quem vai comprar, especificando qual é a tecnologia, como que tem que ser desinfectado, tudo que é pertinente às informações dele. No caso, desinfectar se for um aparelho de uma limpeza concorrente ou terminal, essas coisas. Então, ele tem que ter uma ficha técnica. E no Brasil só se pode usar o que está registrado na Anvisa. Exato.
né? Então, assim, não tem mais ou menos não, tá? Ou é ou não é. Se esclareceu aí, já fica uma coisa mais óbvia para a gente, né? Para não corrermos riscos nesse nosso desempenho profissional. Até mesmo pelo que a Patrícia acabou de falar para a gente sobre foco, né? E poder ser alvo de denúncia. Então, a gente acaba diminuindo nossos riscos. Então, Então, finalizamos, são 13 horas, né? Como essa live ela fica gravada, então quem vai ver, geralmente põe no carro como um podcast, é onde a gente tem o maior número de visualizações, as pessoas querem escutar, então a gente não pode se alongar tanto, mas exato. seria um assunto para muito, Pra- para muitas horas. E eu vou para o pessoal que está aqui, né? Como você falou, muita gente vai assistir depois. Deixa seu comentário para a gente ver o que você achou sobre isso. Escreve aqui embaixo, compartilha com a gente sua opinião, porque é importante para a gente também saber o que todo mundo está pensando sobre esse aspecto que a gente conversou. Legalidade, né? Não é somente a habilidade que a gente está buscando, mas toda a possibilidade que a gente tem aí de trabalhar da melhor maneira possível e oferecer os melhores recursos possíveis para os nossos pacientes. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, Inês. Deixando aqui registrado que no dia 24, com o curso, né, de toxina botulínica, aqui no Rio de Janeiro, além da parte técnica, vai ter essa parte toda de biossegurança, de entender e empreender, de construir as fichas técnicas, né, de entender e saber aonde buscar a ficha técnica das tecnologias. Essas substâncias usadas, né, as toxinas botulínicas, elas entram dentro dessa realidade de buscar e de verificar. Então, isso tudo faz parte do curso. É um curso completo, né? Vai ter muita troca, vai ser muito rico, expectativa muito grande por ele. Exatamente. Se Deus Então, quiser. você finaliza e a gente encerra. Gente, obrigada pela presença aqui com a gente nesse horário de almoço. É muito bom a gente ter a chance de estar compartilhando essas ideias, esses pensamentos, essas verdades, né? Que para mim é mais forte essa palavra, essas verdades, com tanta gente que está aqui querendo descobrir essas coisas. Então, se Deus quiser, a gente vai estar juntos de novo. Próxima semana a gente vai ter outro tema para conversar. A intenção é que a gente possa estar aqui